A gente está aqui discutindo um fato deste domingo, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliado de Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, ao lado do candidato apoiado por ele, trouxe uma informação sem apresentar provas de que o PCC teria orientado voto em Guilherme Boulos, a facção criminosa. O Boulos reagiu, fez uma transmissão ao vivo, rapidamente do carro, e convocou uma entrevista coletiva que deve começar dentro de instantes. Estamos aqui, Andresa Matais, Ricardo Couto e Walter Maierovitch, falando sobre esse assunto. Andresa, fica de passar a palavra para você. Abriu um sol tão forte aqui em Brasília agora que eu passo sumir da tela, mas vamos lá. Eu estou tentando aqui falar com a própria presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, com o vice-presidente do TSE, que é o ministro Cássio Nunes, para ver se a gente consegue ter alguma informação, se pelo menos eles vão se pronunciar com relação a isso. Então, se tiver alguma novidade, eu atualizo aqui a vocês, mas com certeza, né, a ministra deve passar ali pelo centro que o TSE monta aqui em Brasília, né? E eles sempre dão entrevistas ao longo do dia e deve ser questionada sobre isso. Vamos ver se ela se manifesta. E procurei também a OAB, né? Que tem ali um pessoal diretamente, né? Que acompanha a questão eleitoral para ver o que dizem a respeito desse assunto. Eu queria até perguntar para o doutor Walter, a campanha do Boulos, né, segundo informou o Diego, decidiu entrar com pedido de inelegibilidade, né, do Nunes. Não seria o caso de um outro caminho, né, como o senhor colocou, de tentar questionar, né, o próprio pleito em si, né, e não um futuro aí, uma inelegibilidade do prefeito? O caminho aí não está um pouco equivocado? Andresa, eu acho que não. Ele está trilhando a primeira vereda, o primeiro caminho. Por quê? Porque nós estamos com uma eleição em curso até às 17 horas. Ele não pode se antecipar a isso. Ele tem esse, vamos chamar esse marco final, 17 horas, e a partir do resultado, vamos imaginar que ele seja o vencedor, ou ele não vai tomar outra providência a não ser aquela primeira, e na hipótese dele ser perdedor e verificar que houve nessa infeliz manifestação, houve prejuízo real, efetivo, palpável, aí ele vai buscar nulidade. Ele não pode buscar uma nulidade se ele ainda não tem o resultado. Então, eu acho que o caminho trilhado é absolutamente correto. O que eu estranho, atenção, estranho, é que esse fato ocorre no âmbito do Estado de São Paulo. Nós estamos no âmbito, pelo princípio federativo, de um Estado com eleição, segundo turno de eleição, para prefeito municipal, a chamada eleição administrativa, onde o administrativo pesa muito mais do que o político. Ele vai administrar uma cidade. Então, o que eu estranho, e estranho muito, é o presidente do Tribunal Regional, sediado em São Paulo, que é um desembargador, e o seu corregedor eleitoral ainda não terem se manifestado. Talvez eles estejam colhendo ainda elementos. Agora, diante disso que você colocou, essa ação proposta pelo partido político, pelo Boulos, eu não temos ainda essa informação, ela é dirigida exatamente ao corregedor geral da Justiça Eleitoral. O que ele faz? Ele inicia um processo investigatório. Essa ação se chama Ação de Investigação Judicial Eleitoral, diante da prática de um abuso. No caso, qual foi o abuso? O governador do estado de São Paulo abusou do seu cargo e se manifestou em período de silêncio. E o caminho que ele tinha era um só: dar ciência com provas para a justiça eleitoral, que poderia
até diante da gravidade, suspender, isso estou falando o que era possível, não o que deveria ser, o que poderia ser cogitado, era até uma suspensão disso, dada a gravidade. São Paulo já foi refém do PCC, a gente sabe disso, e o governador, muito mais, por isso é que ele deve ter explorado isso, visto fantasmas. Então, essa ação é uma ação que o corregedor, por abuso de poder, nós tivemos uma igual com relação ao Bolsonaro, a gente tem que lembrar isso, e que foi julgada procedente e ele foi inelegível por abuso desse tipo de poder. O caso é abuso de poder político, tá? Tá muito claro. Abuso de poder político. Ele saiu a falar quando ele deveria comunicar e silenciar. O corregedor faz toda a apuração, faz a ampla defesa e ele faz um voto que ele submete ao tribunal. E o tribunal decide pela procedência ou improcedência dessa ação. Se for procedente, dará pela inelegibilidade.